Bom dia, sexta-feira, 8 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Acompanhando o movimento de estados e cidades que adotam um fechamento mais radical para segurar os casos de Covid-19. O lockdown, para alguns especialistas, é a única maneira de segurar a expansão da doença e lidar com o colapso dos hospitais. E como a situação está grave? Tivemos ontem, pelo terceiro dia seguido, mais um registro de mortes em 24 horas que chega à casa dos 600 óbitos. Vamos mostrar os riscos a que os profissionais de saúde estão expostos. As imagens são impressionantes. E o alerta da Organização Mundial da Saúde para o aumento da violência doméstica. Você pode tirar sua dúvida com a gente. Faça sua pergunta nas redes sociais usando a hashtag PerguntaCorona. Tudo junto, Pergunta Corona. Quem responde hoje são os infectologistas Álvaro Furtado e Andréia Almeida. Só em São Paulo, mais de 4.000 profissionais de saúde estão afastados do trabalho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 1.086 foram confirmados com a Covid-19 e 15 morreram. Nos Estados Unidos, o Boston Medical Center fez uma simulação que mostra o risco de exposição desses profissionais, principalmente quando atendem pacientes infectados que precisam ser entubados. Os pesquisadores colocaram um balão com um líquido fluorescente no manequim e simularam o que acontece quando o tubo é colocado no paciente. Há uma dispersão de aerossóis, as partículas muito pequenas de saliva. Com uma luz ultravioleta, eles mostram como essas gotículas se propagam facilmente. As partículas infectadas atingem a máscara, o protetor dos olhos, pescoço, orelhas, braços e contaminam também o chão. Doutora Andréia, doutor Álvaro, bom dia para vocês. Muito obrigado pela presença aqui. O que provoca exatamente essa explosão de gotículas quando você entuba o paciente? Esse é um momento de muita aflição, né, para o profissional da área da saúde, porque é um momento de maior exposição aos agentes infecciosos, né? Neste momento, é importante que você tenha uma equipe treinada, uma equipe exclusiva para esse procedimento, justamente para diminuir os riscos de contaminação à equipe. Então, é um procedimento de uma vez por um profissional treinado. O ideal é que os hospitais tenham uma equipe de resposta rápida, treinada unicamente para isso, que é um momento de maior aflição e contaminação do profissional. Agora, a gente pode dizer que, guardadas as devidas proporções, quando a gente espirra sem a etiqueta respiratória de espirrar no braço ou sem máscara, as gotículas vão nessa força e nessa forma também? Importante, Márcio. É um exemplo bem didático para a gente transpor para a realidade do dia a dia. A gente vai estar ali, pode espirrar. A gente tem que lembrar sempre que existem portadores assintomáticos da Covid-19. Então, a questão de ter uma barreira quando você espirra vai ser muito importante na prevenção. E lembrar que mesmo que a barreira não seja uma barreira que é 100% de proteção, se espirrar em algum local do corpo, se você encostar, mas se você higienizar sua mão o tempo inteiro, tiver adesão ao uso de máscara e respeitar o distanciamento, todas essas etapas são importantíssimas na prevenção. Porque eu sempre imagino um ônibus, um metrô, ainda mais no inverno agora, que o ônibus está sempre com a janela fechada, uma pessoa espirra e, de novo, sem os cuidados, na falta de educação, explodindo. Você lança essas gotículas e algumas delas vão para o chão, a gente viu, algumas ficam nas roupas, mas tem também as que ficam em suspensão, porque são as pequenininhas, os aerossóis. Isso. Tem trabalhos científicos, né, hoje mostrando que elas vão chegar até 4 metros de distância no momento que você tosse. Então, quando tosse, essas gotículas podem chegar a 4 metros. A chance de infectar pessoas ao redor num raio de 4 metros é enorme. Exatamente. Então, a coisa importante é que hoje nós estamos lidando com uma pandemia de uma doença respiratória, que é o coronavírus, mas que essa lição, né, de higiene, lavar as mãos, distanciamento social, quando você está doente com quadro respiratório, você já se isolar voluntariamente, porque tivemos o sarampo, temos os influenzas todo ano, então são todas as doenças respiratórias, é importante que essa pandemia deixe esse legado de orientação da população, que a população saiba que quando está com quadro respiratório, ela se afasta, ela se use máscara, ela tosse, espirra para o lado e
sempre higienize as mãos. Pois é, os cuidados que as pessoas normais têm que ter. E a gente viu também, é uma lição que se tira, mas também a gente viu o risco a que os médicos estão expostos. Pelo menos 6 estados já apresentam colapso no sistema público de saúde e até mesmo na rede particular, segundo a Confederação Nacional de Saúde. São eles Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Maranhão e o Rio de Janeiro. Nesses estados, mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados. Diante desse cenário, um novo site do IBGE surge como ferramenta valiosa para informar os cidadãos. O site mostra a quantidade de médicos, de enfermeiros, de leitos de UTI e de respiradores em cada estado. Vamos ver essa ilustração. Quando os números da esquerda, você vai reparar, eles representam a soma da rede privada com os recursos do SUS. À direita, os números exclusivos da rede pública. O Distrito Federal é o estado mais bem servido de médicos, por exemplo, 338 por 100 mil habitantes, sendo 220 exclusivos do SUS, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Os mais carentes, Pará e Maranhão. Quanto ao número de enfermeiros, o Distrito Federal também lidera com 198 profissionais para cada 100 mil habitantes. Tocantins e Paraíba vêm a seguir na classificação. As piores situações, Alagoas, Goiás e Pará. Leitos de UTI, de novo o Distrito Federal em primeiro, 30 unidades para cada 100 mil habitantes. Depois Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os estados mais mal aparelhados são Acre e Amapá, com apenas 5, e Roraima em último lugar. Quanto aos respiradores mecânicos tão falados, o Distrito Federal, mais uma vez, na ponta, com 63 para cada 100 mil habitantes, seguido por Rio e São Paulo. Os estados mais carentes são Piauí e Amapá. O levantamento foi produzido pelo IBGE em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz. Eu falei de novo aqui da questão de como os médicos estão em risco numa situação dessa. A gente repara que isso aparece numa pesquisa dessa. Se já tem pouco médico, pouco enfermeiro e ainda tem pessoas se afastando por doença, a situação fica ainda pior. Com certeza, Márcio. A população da área da saúde, médico, técnico de enfermagem, auxiliar, é um grupo mais vulnerável, existe exposição do profissional de saúde, tem que ter os EPIs no dia a dia. E isso mostra exatamente as disparidades regionais que a gente tem no Brasil com relação a leito de terapia intensiva, ventilação mecânica, e a gente sabe que nesse momento os conhecimentos que a gente tem da doença, que são escassos com relação ao tratamento, Sim. é decisiva a questão da qualidade de terapia intensiva. Então eu estou vendo um cenário no Brasil de muita disparidade. Então, e a concentração de casos pode ir para um local onde eu não tenho quantidade de leito suficiente, quantidade de profissionais. Você bem pontuou, os profissionais ficam doentes, se afastam. A capacidade de reposição desses profissionais é bem complexa, porque não é fácil montar um sistema de terapia intensiva, não é fácil treinar um profissional que, de repente, não tem uma experiência prévia com coronavírus. Então, assim, é para a gente ter esses dados diários e fazer planejamentos estratégicos para cada local baseado na realidade. A gente sabe que é caro manter uma equipe de saúde, por isso que a gente está sempre com uma coisa enxuta no limite. Vem uma pandemia, claro, precisa muito mais de atendimento, explode tudo. Mas é que no dia a dia, historicamente falando, a gente já vivia abaixo do limite, a gente já tinha problemas. Será que depois dessa pandemia alguma coisa vai ficar? É uma pergunta difícil, eu sei. Não, tranquilo. Acho que o IBGE é o órgão que nos norteia demograficamente onde estão os médicos, os respiradores, as unidades. Só que montar essa estratégia é uma fase 1 no combate, no enfrentamento da pandemia. Essa fase 1 que se tentou montar estruturas para aumentar a quantidade de leitos e profissionais que pudessem trabalhar. O profissional multiprofissional, um leito de UTI não é um médico intensivista, é um enfermeiro, é um fisioterapeuta, que é uma figura muito importante dentro da UTI, um fonoaudiólogo para recuperar esses pacientes dentro da UTI. Então, é uma equipe muito especializada que demanda atento. Nesses pacientes, não sei, no hospital que o colega aqui trabalha, muitos pacientes vão ter diálise, então você tem nefrologistas, máquina de diálise, então é um paciente muito caro e às vezes uma estrutura que você demora a montar. Mas essa é a fase 1, que você tem que, de alguma forma, o governo tentou se planejar, aumentou, teve um aumento certo do número de UTIs, mas obviamente ele não se consegue aumentar. A estrutura
de alguma forma, ela não consegue mais aumentar e ela vai ao esgotamento. E principalmente você pode comprar uma cama, um respirador. É difícil formar um médico em 2 semanas, 3 semanas. As medidas de isolamento, elas visaram o quê? Que a gente não esgotasse esses recursos de uma maneira rápida. Então, que assim, o que o governo fez, esse planejamento da gente tentar aumentar os leitos da rede pública, da rede privada, convocar as UTIs para uma parceria neste momento, eu acho que estão sendo feitas. O problema é que a gente precisa de uma cooperação da sociedade para fazer o isolamento social e não impactar a assistência à saúde de uma maneira tão grave. Pois né? pior é pensar que quando a gente tem menos médicos, menos enfermeiros, menos leitos de UTI, como a pesquisa mostra, pode significar que aquele paciente daquela região mais carente tem uma assistência pior. Sim. Tem menos chance. Isso impacta em mortalidade, né? A gente sabe, a velocidade da doença foi maior do que a nossa capacidade de acompanhar e construir um sistema de saúde para prestar assistência para essas pessoas. Pois é, que a gente saia dessa pandemia aprendendo alguma lição. Essa é a grande esperança, né? Um estudo da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo, detalha as rotas de dispersão do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. Mas isso pode ser uma lição para o Brasil inteiro. Os pesquisadores do Departamento de Matemática e Computação elaboraram um mapa que mostra como uma cidade com casos da doença pode influenciar as cidades vizinhas. As cidades maiores vão aparecer no mapa, repare só, com um círculo maior, e as cidades vizinhas são representadas por pontos. A análise começa no dia 1º de março. São Paulo, capital, já tinha casos da doença e influenciava as outras cidades da região metropolitana. Poucas semanas depois, repare só, aparecem casos na região noroeste, em São José do Rio Preto, a mais de 400 quilômetros da capital. E nas cidades vizinhas também. Com o passar dos dias, os casos dão saltos e aparecem nas regiões de São José dos Campos, Campinas e se espalham rapidamente pelo estado. Até o dia 1º de maio, quase todas as cidades paulistas já tinham casos confirmados. O mapeamento revela que as rodovias são vias de dispersão do novo coronavírus. Naturalmente, isso se repete para o Brasil inteiro, saindo de uma região metropolitana grande, que naturalmente tem movimento de saída e até de entrada também, claro, mas levando. Quando a pessoa se move, leva junto o vírus também. Por isso que o isolamento é tão importante. Mas a gente está pecando um pouco nisso. Esse detalhe é importante. Está vendo a interiorização da doença e nos preocupa pelo fato de como é o sistema de saúde nesses locais. Está preparado para absorver essa demanda de pacientes? Porque a gente sabe que na linha de enfrentamento dessa doença, ter terapia intensiva... Agora, pensa bem no cenário de uma cidade que às vezes tem um leito de terapia intensiva, poucos intensivistas, a distância para você levar esse paciente para um centro de referência de atendimento, tudo isso nos preocupa. E realmente, quando você respeita menos a questão do isolamento, da restrição à circulação, vai ter mais vírus circulando, as pessoas vão carregar vírus para outros locais. Então, a gente bate sempre na mesma tecla da questão de obedecer as recomendações com relação à restrição, porque é um cenário, a gente olha esse mapa, a gente fica muito preocupado com relação ao que vai acontecer nas próximas semanas, da capacidade dessas cidades, pequenas às vezes, sem uma estrutura de atendimento, direcionarem esses pacientes. E o que a gente falou, acho que essa semana... Eu queria falar alguma coisa dessa parte? Claro. Então, dessa parte que eu queria falar, é importante que a população saiba que a doença, no atual conhecimento que nós temos, tem uma evolução. Os pacientes começam com quadros clínicos mais simples e tendem, a partir do 4º, eventualmente a partir do 7º dia do início dos sintomas, a agravar. Então, como a doença está indo para áreas mais remotas e áreas onde não temos ainda uma assistência de saúde, como o Álvaro aqui falou, mais elaborado, é importante que as pessoas compareçam às unidades básicas de saúde e relatem seus sintomas, para que a gente possa achar esse paciente de uma maneira precoce e levá-lo, talvez, para um centro onde ele vai ter assistência de saúde. Às vezes em outra cidade. Em outra cidade. Perfeito. Porque assim funciona o nosso SUS. A gente não pode ter leitos de UTIs em lugares remotos onde ele vai ficar parado, onde eu não tenho um profissional lá. Mas aí, trazendo um pouco essa dificuldade regional, olhando principalmente o mapa de São Paulo aqui, a gente sabe que a gente está discutindo tanto o lockdown agora, certo, o fechamento das cidades, mas você não pode fechar só uma cidade, porque elas se relacionam, quer dizer, se você fecha uma, tem que fechar a região metropolitana toda, mas mantendo essa preocupação, claro, de saber que uma cidade pequena vai levar casos para a cidade vizinha maior. Certo. E pode sobrecarregar essa cidade também, né? Sim. Esse é um risco, né? Isso que o André colocou é muito importante, da questão de você ter um sistema de saúde e
tentar identificar precocemente esses pacientes mais graves, porque na atenção desses casos, uma medida inicial de dar oxigênio, observar, já pode fazer com que ele não progrida para formas mais graves. Então, é muito importante a gente orientar a população e a demanda, absorver essa demanda, às vezes, no local mesmo, serviço de saúde, o programa de saúde de família. Então, é importante esse aconselhamento para a população nesse momento. Antes que o caso se agrave, esse é o principal. Apesar desses dados indicando o espalhamento da doença e a falta de leitos de UTI, em Minas Gerais, a adesão ao isolamento social continua caindo. A Liliana Junger vai trazer essa informação preocupante para a gente, direto da capital de Minas Gerais. Liliana, bom dia para você. Obrigado pela sua participação aqui no nosso combate. Oi, Márcio. Muito bom dia para você. Pois é, um dado super alarmante, né? Minas Gerais registrou uma queda na adesão ao isolamento social. Segundo a empresa que faz o monitoramento e disponibiliza os dados ao governo de Minas, a adesão chegou a 62% no dia 22 de março, mas caiu para 39,5% no dia 6 de maio. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas são acompanhadas por meio dos aparelhos celulares. É possível verificar o índice de isolamento por município e por área. Os dados são sigilosos e anônimos e seguem as regras de proteção de dados pessoais determinadas pela legislação. Mas mesmo com o registro de queda no isolamento social, o governador Romeu Zema do Novo lançou, no fim do mês passado, programa para orientar os municípios na retomada gradual do comércio e de outros setores. Segundo o governo, todas as ações propostas são baseadas em dados técnicos e científicos e seguem protocolos sanitários para garantir a segurança da população. E quando foi questionada sobre o percentual de adesão ao isolamento social, a Secretaria Estadual de Saúde se limitou a informar que os dados do monitoramento são apenas uma amostra, já que abrangem somente 3 milhões de celulares. E hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte revogou o decreto que estipulava multa de R$ 80 para quem saísse sem máscara a partir da semana que vem. De acordo com a publicação no Diário do Município, não vai mais ter a cobrança da multa. Mas o uso de máscara continua sendo obrigatório na capital. Também foi cancelada a cobrança de multa no valor de R$ 20 mil para empresas que abrirem e provocarem aglomeração como festas, exposições. E a multa que seria aplicada a condomínios onde ocorresse festa também não está mais valendo. Márcio. Muito obrigado, Liliana. Realmente preocupantes esses desenvolvimentos, esses avanços que a gente está percebendo em alguns locais do país, especialmente no momento que a gente vê a doença crescer. Quer dizer, a gente está chegando no tal do pico da doença, quando a gente devia tentar segurar esse pico, ou seja, reforçar o isolamento, reforçar o uso de máscara, a gente começa a aliviar. Eu só estou fazendo pergunta difícil para a senhora. Não. Esse é o momento de aliviar. A gente sabe que é um país grande, que tem diferentes cenários no país inteiro, mas principalmente nas regiões que estão assistindo esse crescimento de casos. Eu estou perguntando, mas eu acho que a gente não pode aliviar. A senhora concorda com isso? Concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter uma política nacional, a gente tem uma regra, né? O país está seguindo toda uma orientação para que a gente possa mitigar, né, diminuir a saturação no sistema de saúde. É uma pandemia. Eventualmente, todo mundo vai ser, de alguma forma, exposto ou contaminado. Então, se vamos ter casos mais graves ou menos graves, a gente torce para ter casos menos graves. Mas tudo é uma doença nova, os conhecimentos estão sendo adquiridos. Hoje, quando a gente não sabe o que a gente faz, O que deve fazer? Que a ciência ainda não respondeu o que faz, a gente diz o quê? A gente isola. Isso aconteceu lá atrás, em 1980, com a AIDS. Quando a AIDS surgiu, a gente não tinha nenhum conhecimento e nós fizemos isso. Nós fizemos o isolamento social, muitas pessoas... Com o conhecimento da doença, a gente pode... Mas, no momento, o isolamento social, as medidas higiênicas, são o que nós temos que fazer. Enquanto a medicina não dá uma resposta, a ciência não dá uma resposta com uma vacina, que é o que todo infectologista quer. Pois é, mas a questão é medicamento. Dá tempo? Nesse momento, chegando nesse pico da epidemia, ainda tendo o isolamento, mantendo o isolamento, usando a máscara, o distanciamento social, mesmo estando nessa elevação, e a gente percebe, muito rápida,
a gente consegue fazer alguma coisa? Sim, a gente consegue não piorar essa situação que já é uma situação complicada. A Andrea colocou muito bem, a gente vai estar muito distante de ter uma droga para o tratamento dessa doença, uma droga eficaz, e vacina, o cenário é bem mais complicado. Então, o que a gente tem que fazer no momento realmente é não piorar uma situação que já está complicada. Então, esse respeito à condição da restrição à circulação é fundamental nesse momento. A população tem que entender alguns hábitos, como higienização das mãos e uso de máscara, são coisas meio culturais. Então, a gente vai ter que incorporar esses hábitos, não só para agora, mas para durante muitos meses daqui para frente, porque a gente não tem muita ideia se a gente vai ter uma segunda leva de casos, como é que vai ser o comportamento daqui a alguns meses sobre essa doença e na falta total de perspectivas de uma vacina para os próximos 6 meses, 1 ano. Né? Lembrar que a gente tem circulação de coronavírus, sempre tivemos circulação de coronavírus, faz muitos anos, nós sempre tivemos. Esse é um coronavírus diferente. E a sociedade não adquiriu uma imunidade aos coronavírus. Então, a gente também não sabe de quem pegou a doença se vai ficar efetivamente protegido para o resto da vida. Então, que fique pelo menos a lição de usar máscara, manter o isolamento, manter lavar a higiene, as mãos. higiene, lavando as mãos. Essa é a principal preocupação. São as maneiras que a gente tem hoje para combater essa doença. Uma outra maneira que os epidemiologistas sempre apontam que é importante neste momento é a testagem em massa, como ferramenta para conter a pandemia. Assim, a gente consegue identificar os contaminados, isolar e tratar os doentes e o vírus para de se espalhar, pelo menos essa é a teoria. Mas o Brasil não vai nada bem na questão testes, na comparação com outros países. Na proporção de número de testes aplicados para cada 1 milhão de habitantes, o Brasil ocupa um modestíssimo 129º lugar no mundo, número 129 entre pouco mais de 200 países e territórios, logo atrás de nossos vizinhos Paraguai e Argentina. A gente faz menos testes que países devastados por guerras como o Iraque, atrás da Venezuela, que apesar de hiperinflação, já testou mais gente do que a gente, inclusive em números absolutos, e até mesmo de Belarus, a ex-república soviética, onde o presidente recomenda constantemente tomar vodka e fazer sauna para combater a Covid-19, completamente errado. Estados Unidos são um país que aplicou o maior número total de testes, mais de 8 milhões. Aliás, apenas 10 países já aplicaram mais de 1 milhão de testes. Nos primeiros lugares estão Ilhas Faroe, Islândia e Emirados Árabes Unidos. O Ministério da Saúde tem falado sempre sobre aumentar esse volume de testes de Covid-19 pelo Brasil e recentemente criou um programa dividido em 2 fases para atingir mais de 46 milhões de exames. Em Brasília, o repórter Fabiano Andrade tem as informações dessa estratégia de testagem, né, Fabiano? Que o governo federal está preparando, ainda está preparando, está começando a lançar, mas nem recebeu todos os testes ainda, para fazer com que a gente nos dê mais uma arma para enfrentar essa pandemia. Bom dia para você, amigo. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia para todo mundo que está ligado no combate ao coronavírus. E uma das principais frentes desse programa do governo é a parceria com laboratórios privados para poder acelerar a quantidade de testes realizados. Esse programa ele é dividido em 2 frentes. A primeira é a Confirma Covid-19, que são testes feitos de PCR, aqueles feitos a partir da coleta do material respiratório de pessoas que apresentam sintomas até o 7º dia. E a segunda frente é o Testa Brasil, que são testes sorológicos, esses testes rápidos, que têm sido aplicados em várias cidades do país. Hoje, segundo o Ministério da Saúde, os laboratórios estão com uma capacidade de processar 12 mil testes de PCR por dia. A meta do governo é ampliar essa capacidade para 70 mil a partir da parceria com os laboratórios privados. E aí, a partir do 2º semestre, a expectativa do Ministério da Saúde é aplicar pelo menos 13 milhões de testes de PCR e 8 milhões de testes sorológicos. Até hoje, como você estava mostrando nesse ranking, que o Brasil ocupa a 129ª posição, são só 311 mil testes realizados. Isso equivale à população, por exemplo, de uma cidade de médio porte. A gente está falando do Brasil, que tem mais de 5.400 municípios. Por isso, a meta do governo até o final do ano é chegar a 46 milhões de testes realizados, o que equivale a pouco mais de 20% da população brasileira. Bom, e hoje o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial a habilitação de 23 leitos de UTI na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. São 13 leitos no Hospital Carlos Tortelli e 10 leitos no Hospital Getúlio Vargas Filho. E para habilitar esses leitos, o Ministério da Saúde deve gastar diariamente pouco mais de 3 milhões de reais. Márcio.
Muito obrigado, Fabiano. A explicação do Fabiano para a questão dos testes é muito importante, porque o governo quer fazer esses 46 milhões de testes até dezembro. Quer dizer, para a gente ter uma noção realmente de como essa doença está e vai ficar até o final do ano. Mas a minha pergunta é, e eu sempre falo isso, não é só testar, porque o importante é você testar, ok, você sabe quantas pessoas estão doentes, mas você tem que testar, identificar o doente, isolá-lo, saber quem são os contatos, isolar essas pessoas se elas ficarem doentes, ou seja, precisa de um acompanhamento. A gente consegue fazer isso, doutor Álvaro? É um grande desafio, né? Porque é para isso que serve a testagem também. Quando a gente fala da testagem, a gente tem que entender, escolher o melhor teste. Os testes têm problemas. Eu acho que o primeiro momento, quando a gente fala em uma testagem em massa, é ter uma ferramenta que tenha uma acurácia para identificar os pacientes de uma forma assertiva. No segundo momento, realmente, você bem colocou, saber quem eu vou isolar, por quanto tempo, orientar, dimensionar a gravidade da epidemia numa área, no Brasil, em qualquer local do mundo, para você construir um planejamento estratégico que dê certo. Então, realmente, nos preocupa essa questão de não testar todo mundo, né? Eu, por exemplo, dentro de um hospital, testar alguns funcionários que já entraram em contato. Então, cada local, ele pode ter uma função, essa testagem, para que eu tome uma conduta, apesar de todas as dificuldades que a gente tem com os testes, com relação à sensibilidade e especificidade. Então, é muito importante essa testagem. A esperança é que com os 46 milhões de testes a gente suba um pouco mais isso, mas existe uma dificuldade grande de comprar teste. O mundo inteiro está atrás desses testes. O sonho de todo infectologista é dar diagnóstico de virose, é dar um nome para a virose, né? Então, se a gente puder dizer que a pessoa tem, é um alívio, eventualmente, para a pessoa, né? Tem muita gente passando aí no WhatsApp, eu já peguei, estou protegido, né? A gente ainda não tem essa resposta efetiva, mas estamos caminhando para isso, a ciência está caminhando para isso. Porque é o diagnóstico correto, né? Isso que a gente espera. É o sonho da gente, a gente poder oferecer essa ferramenta, o diagnóstico para toda a população de uma maneira democrática a todo mundo. Claro. Né? Vamos aqui para o nosso telão para responder as primeiras perguntas que chegaram pelo nosso Pergunta Corona. A pergunta do Vinícius é boa. Tem um filho autista que não possui a compreensão da situação. Ele se recusa a usar máscara, mas deve ir a algumas consultas. Alguma sugestão, doutora? Então, nós tivemos uma paciente especial internada com a gente, ficou na UTI, depois ficou na enfermaria, tivemos que liberar a visita para ela no hospital, justamente pela falta de compreensão com as medidas que estavam ali fazendo no combate do enfrentamento. Essas pessoas especiais, nós temos que entender essa situação de não conseguir usar máscara. Então, não adianta forçar, né? Não adianta forçar. Nós temos também lá no Hospital do Servidor Público Estadual uma população grande de crianças especiais que nós acompanhamos num programa que nós estamos acompanhando por telefone em casa, telefonando, orientando as medidas higiênicas, mas o uso de máscara é uma coisa que nesse tipo de população não dá. Eu acho que o Vinícius deve entender esse lado do filho dele e tentar trabalhar de outra forma. Talvez como super-herói, que usa máscara, ou Homem-Aranha, não sei se ele tem esse tipo de, muito bom. de abordagem. A pergunta da Vivi agora, se eu estiver contaminada sem saber e falar durante a preparação da comida, posso transmitir o vírus para os alimentos? Olha, Vivi, não tem transmissão por alimento. Quando você elevar e fazer o cozimento, o vírus não vai conseguir sobreviver, mas presta atenção num detalhe. Encostar em prato, quando você for servir a comida, sempre higieniza a mão, porque a mão é um veículo de transmissão. Então, pelo alimento, pelo cozimento não, mas cuidado na hora de servir no prato ali, sempre ter a questão da sistemática de higienizar a mão o tempo inteiro. E ela até percebe isso pela pergunta, mas quando a gente fala, a gente também emite gotículas. A gente pode transmitir de pessoa para pessoa diretamente, né? Essa é uma outra situação importante de falar, desculpa, né? Mas é importante que as pessoas saibam que é outra coisa importante que a gente tem que ter na sociedade após a pandemia. O copo é nosso, o prato é nosso, o garfo é nosso, o sabonete em barra é individual, senão você tem que usar sabonete líquido, a toalha é individual. Mas no restaurante faz como? No restaurante faz como? Não, mas no restaurante a gente espera que ele lave, né? Claro. Mas em casa, o compartilhamento de itens dentro da mesma casa, usando o mesmo copo, às vezes, tem pessoas que usam, às vezes, a mesma toalha, né? E a máscara também é de uso individual, não é para compartilhar máscara de tecido de pano, porque esse é um problema. Muito bom, já tinha até aberto a pergunta da Elaine, vou guardar a pergunta da Elaine para depois, então, tá aqui guardada. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. Esqueci.
10 horas e 24 minutos, a gente vem falando aqui no nosso combate ao coronavírus sobre a preocupação com os idosos em asilos. Ontem, na Argentina, teve operação de resgate. 25 idosos que testaram positivo para o novo coronavírus foram retirados de um asilo de Buenos Aires e levados para hospitais. Todos estão assintomáticos. 5 funcionários também têm a Covid-19. Ainda restam 15 residentes no asilo que testaram negativo. Desde março, a Argentina adotou medidas restritivas severas e está na 7ª semana de lockdown. Em Málaga, na Espanha, uma equipe do Corpo de Bombeiros usou uma plataforma hidráulica para cuidar de um senhor de 91 anos com suspeita de Covid-19. Isso porque não foi possível levar o idoso pelo elevador ou pelas escadas. Para diminuir o risco de contágio, tanto o bombeiro quanto o paciente estavam com equipamentos de proteção. 2 meses depois do primeiro caso de transmissão comunitária na Europa, alguns países do continente começam a voltar à vida normal. É o caso da Dinamarca, da França, que anunciaram a reabertura de atividades a partir de segunda-feira. Mas restrições estão mantidas na maior parte do continente. E a Organização Mundial da Saúde alerta para um triste efeito do confinamento: o aumento da violência doméstica. Em países como Bélgica, Bulgária, França, Irlanda, Rússia, Espanha e Reino Unido, houve em abril um crescimento de 60% no número de chamadas de emergência feitas por mulheres. Isso em relação ao mesmo mês do ano passado. As informações são de Hans Klug, diretor da OMS para a Europa. Com o aumento do consumo de álcool e drogas, crianças também têm sido alvo de violência. E sem aulas, elas ficam fora do radar dos professores, fora do radar das escolas. Aqui no Brasil, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também registrou aumento da violência contra a mulher e lançou uma campanha para que casos assim sejam denunciados. Em São Paulo, por exemplo, o número de ocorrências desse tipo, atendidas pela Polícia Militar, cresceu quase 45% em março. No Rio, as denúncias também aumentaram 50%, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Muitas vezes, um ato de violência doméstica vem depois do consumo exagerado de álcool. E esse consumo maior de bebida é uma preocupação também da Organização Mundial da Saúde. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Renata Brasil Araújo. Ela é presidente da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Renata, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. A gente não está falando só de quem tem problemas com álcool, mas também tem digamos, o uso social da bebida. Bom dia, Márcio. Infelizmente, o que a gente está observando não é só um aumento do consumo por aquelas pessoas que tinham problema com o uso do álcool, ou seja, por dependentes químicos, e sim por aquelas pessoas que faziam uso, por exemplo, recreacional nos fins de semana e que agora participam dos chamados botecos virtuais, fazendo happy hours com os amigos online, cada um na sua casa, participando de lives nas quais os seus ídolos bebem do outro lado da tela e as pessoas bebem acompanhando em casa. E houve também um aumento significativo dos pedidos por delivery de bebidas alcoólicas. E isso é bastante preocupante, porque, como foi dito na reportagem, um dos efeitos colaterais é o aumento da violência doméstica. E só para ficar claro, Renata, o consumo está aumentando. Vocês têm dados de que o consumo de álcool, especificamente álcool, está aumentando? Sim, temos esse dado. A consultoria Kantar, inclusive, observou um aumento de 22,5%. Um estudo também de uma outra consultoria, Opinion Box, demonstrou que 16% das pessoas entrevistadas, foi uma amostra de 2.000 pessoas, relataram ter aumentado o seu consumo de bebidas alcoólicas. E as compras também em deliveries aumentaram em torno de 26%. Isso é muita coisa. E, como eu falei, quer dizer, a questão de excesso de álcool prejudica a nossa saúde. A gente pensa, prejudica a saúde, é claro, mas prejudica especificamente o nosso sistema imunológico. A nossa imunidade fica afetada. Com certeza, prejudica a nossa imunidade, principalmente no que tange o nosso sistema respiratório, que é justamente a área mais afetada pela Covid-19. Além de todos os outros prejuízos que o álcool causa em termos globais e da própria questão emocional, porque as pessoas estão usando como uma forma de aliviar essas emoções negativas por conta do estresse da pandemia, mas é uma droga depressora do sistema nervoso central
e acaba induzindo sintomas de ansiedade, depressão, irritabilidade. Pois é, mais um problema nessa pandemia, o excesso de álcool. Renata Brasil Araújo, da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. Agradeço muito sua entrevista, Renata. Muito obrigado por esse alerta aqui no nosso combate. A gente nem chegou a falar da violência, entrar um pouco no assunto da violência contra a mulher e crianças, principalmente, mas o recado é o de sempre. Se você testemunha isso, denuncie. A gente, sim, se é vizinho, tem que perceber. O telefone para o Brasil inteiro, da polícia, por exemplo, é 190. Use esse número. Tem o Disque 100 contra a violência contra a mulher, contra a violência infantil, contra crianças também. Ou seja, há ferramentas. Depende da nossa vontade de participar e denunciar, porque é nosso papel também. Não interessa se está no vizinho, na casa da frente. A gente tem que fazer isso. Desculpe me alongar nesse assunto, mas é importante. Agora vamos aqui para o telão ver com a Clara Velasco, sempre com a gente aqui do G1, o que ela descobriu de fato ou fake das informações que circulam nas redes sociais. Principalmente quando a gente sabe que o problema, a mentira pode estar escondida em números, é mais difícil da gente entender. Por sorte, a gente tem você, Clara, para explicar para a gente o que tem de verdade ou mentira circulando por aí. Bom dia, querida. Bom dia, Márcio. Pois é, uma daquelas histórias que a gente queria que fosse verdade, mas não é. Está circulando uma tabela que fala que o Brasil tem a maior taxa de pessoas recuperadas da Covid no mundo, ficando na frente de países como Espanha e Estados Unidos. Essa tabela diz que usa como base o número de casos de Covid de pessoas recuperadas do site Worldometer, que é uma base de dados internacional. Mas como eu já falei, essa história é fake, o Brasil não está no topo desse ranking. A gente fez esse mesmo cálculo que aparece na tabela e o Brasil fica atrás de 121 países e territórios que nem aparecem nessa mensagem falsa. Mas vale a gente falar que, segundo os especialistas, esse cálculo tem uma série de problemas. Isso porque o Brasil testa pouco a sua população e provavelmente tem uma alta subnotificação. Então fica difícil a gente saber realmente quantas pessoas já se recuperaram da Covid. Tem também outra história, Márcio, que fala que o estado do Amazonas começou a cair o número de mortes lá no estado depois que teve uma visita do ministro da Saúde, Nelson Teich. Isso tudo para falar que o estado estava inflando o número da Covid, ou seja, estava inventando casos. Mas isso também é fake, não é verdade. O ministro realmente visitou o Amazonas no último domingo, mas o número de mortes não começou a cair, na verdade subiu. 2 dias depois dessa visita, o estado bateu o recorde de mortes em um só dia, mais de 100. Vale a gente lembrar que o Amazonas está numa situação crítica da pandemia e que, além disso, as pessoas ainda têm que ficar lidando com essas mensagens falsas, não é, Márcio? Pois é, Clara, a gente conhecer os números, conhecer os dados, as informações, isso é fundamental, mas conhecer os dados corretos, principalmente isso. Clara, muito obrigado. A Clara falou tanto dos dados, dos números. A gente tem aqui no nosso telão os dados totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados no Brasil, neste momento, 136.519. Número de óbitos, 9.265. Infelizmente, acho que vamos chegar na marca de 10 mil mortes no sábado. É o que parece aqui. E o número de recuperados, que a Clara tanto falou, casos recuperados, gente que se recuperou da doença, números do Ministério da Saúde, 55.350. E numa próxima tela, como a gente sempre mostra, o número de mortes dia a dia. Desde o dia 17 de março, quando houve a primeira morte, a gente percebe os saltos que estão acontecendo na estatística, nos números, e ontem tivemos 610 óbitos registrados, uma queda de 0,8%. Essa semana, percebam, a gente teve um salto considerável da casa dos 400 para a casa dos 600. Como a gente vai ficar daqui para frente, a gente não sabe, mas depende da gente também, usando máscara, fazendo isolamento para tentar reduzir esse número de mortes aqui. Vamos voltar para o nosso telão para responder as perguntas que chegam pelo nosso Pergunta Corona. Pergunta do Dinho. Percebo as pessoas na rua usando o celular colado ao ouvido, mesmo de máscara. Não seria correto utilizar o celular no Viva Voz? Olha, Dinho, com certeza. Assim, mão e celular e tela de celular são veículos de transmissão. Então, vamos tentar, além daquelas medidas que a gente já comentou da higienização, da gente tentar não encostar muito, até pode fazer a limpeza da tela com álcool isopropílico e falar mais do Viva Voz mesmo, evitar encostar e principalmente você emprestar o seu celular para outra pessoa falar. Isso o é muito celular importante. É imundo, né, doutor? O celular é muito sujo. O meu não, o meu é limpo. Pergunta da Sheila. Estou com as mãos muito ressecadas por causa do álcool e me disseram para usar álcool creme. Tem a mesma eficácia?
Assim, os produtos que estão sendo vendidos hoje em dia, tem muitos produtos caseiros, né? O ideal é que ela use um creme hidratante mesmo, que tem essa função. Usa o álcool gel após contato e depois o seu creme hidratante. Álcool gel, água e sabão, qualquer coisa que limpe álcool creme, comprovadamente. Isso, álcool creme deve ser uma coisa muito caseira e sem certificado, né? Sem garantia de funcionar. A pergunta da Elaine, que eu ia fazer no último bloco, mas veio para esse. O vírus passa de uma superfície para outra? De uma sacola do supermercado para o balcão, por exemplo? Eu chego com as compras em casa, boto na pia. Pode passar? Elaine, com certeza. Assim, lembrar que encostou em superfície e tem vírus viável para transmissão, eu posso transferir esse vírus de uma superfície para outra. Então, a importância de fazer desinfecção de superfície, chegou no supermercado com alguma compra, tira a embalagem, já descarta a embalagem. Então, é o hábito que a gente vai ter que incorporar no dia a dia na prevenção da infecção do novo coronavírus. Agora a pergunta da Mirella. Tô de máscara e sinto vontade de espirrar. Devo retirá-la e usar o braço ou espirro dentro da máscara? A pergunta é básica, mas é importante. Acho que depende muito assim, se ela estiver sozinha num ambiente, ela deve tirar a máscara e fazer senão ela vai molhar a máscara, ela vai ter que tirar essa máscara vai ficar molhada. Se for uma máscara de tecido, ela tem que trocar a máscara, senão a máscara vai ficar molhada. Mas se ela estiver no ônibus? Não, então ela fica de máscara. Espirra na máscara. Espirra na máscara. Mas mesmo espirrando na máscara, vai no braço também. Vai no braço também, porque, como a gente falou, a máscara é uma barreira. Quanto mais a máscara hospitalar, né, as máscaras usadas no ambiente são mais eficientes, mas não quer dizer que a máscara de pano não seja eficiente. Ela é uma barreira, ela é importante ser usada na rua, claro. Em todos os ambientes que vocês estão usando, elas estão nos ajudando a mitigar essa doença. Usando máscara, sem esquecer os cuidados de lavar a mão, manter o distanciamento, os cuidados de sempre. A gente faz mais um rápido intervalo comercial e já volta com o nosso combate. Até já. No próximo domingo, a gente comemora o Dia das Mães, mas em tempos de distanciamento social, elas devem ficar separadas dos filhos para a segurança delas e deles. A gente quer homenagear todas as mães neste momento difícil, contando as histórias de duas mulheres que venceram o novo coronavírus ao mesmo tempo em que se tornaram mães. Ai, ela acordou. Vanessa só conheceu a primeira filha 8 dias depois do parto. Olha só, mamãe. Foi assim, um amor assim inexplicável, uma coisa que te acalma, que te esquenta. Aquela velha história que falam que passar a ser mãe é ter o coração batendo fora do peito, é a mais pura verdade. Foi isso que eu senti hoje quando segurei ela pela primeira vez. E Ana nasceu prematura, na UTI, onde a mãe lutava contra o novo coronavírus. Muito diferente de tudo que tinha na minha cabeça. Vanessa saiu da UTI, a filha ainda não. A foto que ganhou da equipe do hospital virou um amuleto. O presente que eu quero ganhar do Dia das Mães é a minha bebê em casa. Eu poder cuidar dela. É só isso que eu quero. Se a chegada de um filho é sempre carregada de emoção, durante uma pandemia traz também medo e incertezas. E quando essa espera é dupla, a angústia se multiplica. Foi o que aconteceu com a Simone. Os gêmeos nasceram quando ela estava internada com Covid-19. Tá dentro de uma sala de cirurgia para ter 2 bebês e não ter um acompanhante, não ter meu marido segurando a minha mão, não ter aquele momento de felicidade, né, pleno, foi muito diferente, muito difícil dessa segunda vez. A alta de Simone, junto com Heitor e Heloísa, foi motivo de festa no hospital. Heitor e Heloísa descansando. No aconchego de casa, a família se reconstrói. Oi, filho. Joaquim, o mais velho, já ajuda a cuidar dos irmãos. E para Simone, o Dia das Mães ganhou ainda mais significado. Me sinto muito aliviada, muito grata a Deus. E é uma vida nova que segue e cheia de expectativa e de esperança de que dias melhores virão.
Vanessa, Simone, obrigado por esse vídeo. Feliz Dia das Mães para vocês, queridas. Pergunta da Maria Cristina, direto para a gente não perder tempo. Ups, perdi. Aqui, tá aqui. Meu esposo teve um AVC, mas faz uso de anticoagulante. Isso pode ser favorável caso ele pegue o vírus? Maria Cristina, a gente está estudando a questão da anticoagulação e o novo coronavírus. Faltam evidências mais fortes com relação a isso, mas vai um alerta importante. Não é para ninguém pensar em anticoagulação, principalmente comprar anticoagulante, porque em casa é totalmente proscrito. Então, dentro dos hospitais, a gente está começando a avaliar a possibilidade de anticoagular alguns pacientes, mas não todos. Falamos muito disso já e vamos continuar falando. Isso é mas importante. O seu marido tem que continuar tomando um remédio normalmente e esse remédio não o protege. Ele tem que continuar usando máscara com as medidas higiênicas. E a pergunta da Cláudia, rapidinho. Posso utilizar a máscara que chamam de face shield ao invés da máscara de pano? Pode. Assim, é uma máscara mais para uso intra-hospitalar. Se você tiver essa disponibilidade, ok. Mas no dia a dia, quem está nas ruas, a máscara de pano mais a higienização já é muito suficiente com relação à prevenção. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi ótimo. Obrigado mesmo. Nosso programa já terminou, mas você pode revê-lo no Globoplay. Agora você assiste ao Encontro com a Fátima Bernardes. Está chegando o fim de semana, todo mundo gosta de passear, mas não é hora para isso. Fique em casa para o seu bem e para o bem de todo mundo. A gente volta na segunda-feira. Feliz Dia das Mães. Até lá.